Olá pessoal, saudações a todos. É com imenso prazer que hoje eu venho aqui mais uma vez trazer a vocês a palavra de Deus, a única que é viva, que é eficaz, a única capaz de mudar a história, o rumo da vida de qualquer pessoa, daquele que crê, daquele que dá crédito, daquele que confia em Deus, tá? E hoje eu venho falar de um tema muito importante. Vai ser rápido, vai ser breve, e eu tenho certeza que vai impactar, vai te trazer uma lição muito importante, ok? E se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, é importante você fazer isso para nos ajudar a divulgar, a levar a palavra de Deus a outras pessoas também, tá bom? E assim você pode ajudar outras pessoas, participar da salvação, da cura, da libertação de outras pessoas também, ok? E o tema da mensagem de hoje é a importância do perdão. A importância de nós perdoarmos os outros, ok? E eu queria começar pelo livro de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, o capítulo é o de número 18, a partir do versículo 21, do 21 ao 35, ok? E eu vou resumir porque se eu for ler tudo, o vídeo vai se estender muito, tá? Não vai ser interessante, tá? Mas eu vou resumir. A maioria das pessoas eu acredito que conheça essa passagem, conheça essa história, tá? Mas eu vou resumir para que o vídeo fique mais breve, mais rápido, ok? Gente, Jesus ele conta uma parábola, ele conta uma história para ilustrar uma realidade, para trazer uma lição às pessoas que estão ouvindo, tá? E nessa história que ele conta, havia um rei que em determinado momento decidiu ajustar contas com aqueles que deviam para ele. Decidiu cobrar a dívida daqueles que tinham um débito com esse rei. E esse rei tinha um empregado que devia para ele 10.000 talentos, tá? Só para você entender, nessa história que Jesus conta, ele quer dizer o seguinte, que 10.000 talentos representa um valor extraordinário, um valor astronômico, um valor muito grande, tá? E ele decidiu cobrar aquele empregado, aquele servo dele, só que o servo não tinha dinheiro para pagar essa dívida. Aliás, ele não tinha, o valor que ele tinha não chegava nem aos pés, porque Jesus ele está querendo ensinar nessa história que a dívida que aquele homem tinha era impagável, tá? Não tinha como ele pagar. E daí o rei, ele manda como cobrança da dívida, ele manda vender a mulher e os filhos daquele empregado como escravos, tá? Naquela época isso era, digamos assim, algo que acontecia, ok? Então ele manda vender a mulher e os filhos como escravos para pagar a dívida. E daí aquele empregado vira para o rei e implora pelo perdão da dívida dele. E o rei, movido de compaixão, a Bíblia diz, perdoa a dívida daquele empregado, lembrando que a dívida era impagável. Daí preste atenção, esse empregado ele sai da presença do rei e ele vai para um outro lugar. E nisso ele encontra uma pessoa que devia para ele 100 dinheiros. Nessa história que Jesus conta, os 10.000 talentos representava algo impagável e os 100 dinheiros nem chegava aos pés desses 10.000 talentos. 100 dinheiros era um valor irrisório. Essa era a dívida daquela pessoa que o empregado encontrou. Só que o empregado não teve misericórdia daquela pessoa, mesmo ela pedindo o perdão da dívida. E daí ele cobrou, a pessoa não tinha como pagar, e ele decidiu mandar prender essa pessoa para pagar a dívida. E os empregados do rei, os outros empregados, sabendo disso, sabendo que esse
esse servo, esse empregado não usou da mesma misericórdia, aliás, não usou de misericórdia, de compaixão, não perdoou a dívida daquela pessoa que devia um valor tão pequeno, tão irrisório, o rei ficou furioso. E o rei ficou furioso e mandou prender aquele homem que não usou de compaixão para aquela pessoa que devia tão pouco para ele. E ainda disse: eu não perdoei uma dívida que você não tinha condições nenhuma de pagar, que era impagável. Como você não poderia perdoar aquela pessoa que devia tão pouco para você? Então, gente, traduzindo, qual é o significado disso para nós? Quando nós chegamos na presença de Deus, nos arrependemos de todos os pecados e buscamos o perdão de Deus, Deus ele nos perdoa. E, gente, a nossa dívida era impagável. Não tinha como pagar, como nós quitarmos essa dívida com Deus, esse débito. Tá? E você que está me vendo, me ouvindo, você sabe muito bem disso, que o nosso débito com Deus, a nossa dívida, não havia condições de nós pagarmos. E Deus, quando nós nos arrependemos, quando nós imploramos o perdão dele, ele nos perdoou de uma dívida tão alta que nós tínhamos com ele. E daí, em muitas ocasiões da nossa vida, nós às vezes encontramos uma pessoa que nos deve algo, e essa pessoa nos pede desculpa, nos pede o perdão dessa dívida e a gente não perdoa ela, tá? Seja valores monetários, seja dinheiro, ou até mesmo uma ofensa, seja a pessoa te ofendeu, a pessoa fez um mal para você, só que mostrou arrependimento, mostrou que está arrependido, te pediu perdão e você não perdoa, tá? Então Jesus, ele está querendo nos ensinar isso. Olha, a dívida que vocês tinham comigo era impagável, mas mesmo assim eu perdoei. E da mesma forma que eu perdoei vocês, eu desejo que vocês perdoem as outras pessoas também. Que vocês tenham misericórdia daqueles que pedem a vocês o perdão e use de compaixão para com elas e perdoem também as dívidas delas. É isso que Jesus quer ensinar através dessa história maravilhosa. Gente, olha a sabedoria do Senhor Jesus. De uma forma tão simples, ele nos traz uma lição tão importante, tá? E isso que eu estou falando é muito sério, tá? No livro de Provérbios, diz assim, olha só: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procede as fontes da vida. Gente, quando você não libera o perdão para uma pessoa, no seu coração é muito provável que ódio, mágoa, sentimentos ruins venham surgir por conta disso. E o livro de Provérbios foi escrito por um homem que recebeu uma sabedoria de Deus. E Deus falou: olha, essa sabedoria que eu vou te dar, ninguém mais na terra vai ter uma sabedoria igual à sua. Então, a sabedoria que ele recebeu veio de Deus. E ele disse o seguinte: sobretudo que você deve guardar, que você deve proteger, guarda o teu coração, pois é dele que procedem as fontes da vida. Gente, coração na Bíblia, só para você entender, tá? Representa os nossos pensamentos, a nossa mente, tá? Então, com base nessa sabedoria de Deus, ele nos orienta a guardar, a proteger o nosso coração para que não entre sentimentos maus, ódio, ressentimento, mágoa. Porque, como diz o versículo, porque dele procede as fontes da vida, as saídas da vida. Todas as decisões que tomamos, todo o comportamento que temos, todas as palavras que saem da nossa boca têm origem no coração, nos pensamentos, na mente. E se nos seus pensamentos existem coisas ruins, existem coisas más, as suas atitudes, o seu comportamento, o seu emocional
vai ser influenciado por isso, tá? Então, cuida do teu coração. Procure perdoar aquelas pessoas que se arrependeram dos erros que praticaram contra você. Deus nos mostrou, nos ensinou que nossa dívida com Ele era impagável. E quando nós nos arrependemos e buscamos o perdão dEle, a misericórdia, Ele está pronto a nos perdoar. E da mesma forma nós temos que perdoar a dívida das outras pessoas que são dívidas, que são débitos irrisórios, pequenos, comparados ao débito, à dívida que nós tínhamos com Deus, tá bom? E para finalizar, o versículo de Mateus, tá? Mateus capítulo 7, olha o quanto que esse versículo também é importante. Diz lá o seguinte, que na medida que nós medirmos, nós seremos medidos também. Com o critério que nós julgarmos, nós seremos julgados. Isso quer dizer o seguinte, que Deus, Ele vai nos perdoar na medida que nós perdoamos os outros. Se você não perdoa aquele que se arrependeu, aquele que te pediu perdão, Deus também não vai te perdoar. Porque o critério que você usa para as pessoas, o critério de perdão, a medida de perdão, a mesma medida, o mesmo critério vai ser usado para você também, tá? Com a medida com que você medir, você vai ser medido. Com o critério que você julgar, você será julgado, tá? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Se a pessoa errou com você, tem uma dívida com você, seja uma dívida em valores financeiros ou uma dívida na qual a pessoa te ofendeu, te fez um mal, fez uma fofoca, falou algo que não procede de você e você ficou sabendo, mas depois essa pessoa se arrependeu, pediu perdão para você, perdoe ela, porque Deus, Ele está pronto a nos perdoar e Ele quer também que você esteja pronto a perdoar os outros também, ok? Gente, era essa palavra que eu tinha para vocês, guarda ela no teu coração, isso é muito importante, tá bom? Gente, Jesus veio a esse mundo e um dos objetivos maiores dele era nos conceder o perdão, tá? Então, perdoe também aos outros, tá bom? E eu gostaria agora de fazer uma oração por você que de repente está doente, está enfermo, ou de repente você que está passando por um momento difícil na vida. Eu gostaria de orar por você e crer que Deus vai manifestar o poder dele na sua vida em nome de Jesus, tá? Eu peço que você levante as suas mãos para os céus e repita comigo, tá bom? A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Então faça o que eu estou dizendo em nome de Jesus. Levante suas mãos e repita comigo. Meu Deus, consagre e abençoe as minhas mãos. Coloca nela o teu poder em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o local da dor, da enfermidade ou sobre o alto da sua cabeça e repita comigo. Meu Deus, em nome de Jesus, todas as doenças, todos os demônios, do alto da minha cabeça, da minha vida, até a planta dos meus pés, de todos os meus caminhos, em nome de Jesus, joga a sua mão e diga saia, e saia, para nunca mais voltar em nome de Jesus. Eu declaro sua vida abençoada, a partir de hoje você vai prosperar, as portas estão abertas para vocês a partir de hoje, creia nisso, em nome de Jesus. Gente, ajude a obra de Deus, né? Nosso site está aqui no rodapé desse vídeo e você pode contribuir para a pregação do Evangelho no mundo inteiro, tá? Então nos ajude nesse propósito, nessa finalidade, em nome de Jesus. Acesse o nosso site, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e no mais, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.